Opa, e aí, eu sou o Deeren, e bom, depois de Sukuna ter virado Pou e com isso dando 4 meses do final de Jujutsu, eu, Deeren, vim fazer um vídeo sobre essa obra. Eu admito que eu nunca fui tão fã desse tal Jujutsu. Desde o começo eu nunca vi essa tal coisa que tantas pessoas viam e achavam tão incrível nesse anime. E admito que na época que quando lançou eu fui o cara chato que não quis assistir porque era modinha. Mas mesmo depois de eu ter virado uma pessoa normal e ter assistido sem essa visão, eu ainda não achei nada tão incrível. Certo que a segunda temporada é um avanço significativo em comparação com a primeira, onde eu tenho a impressão que é quase uma chupinhação de muitas ideias de Naruto e por pouco não é, por causa de algumas ideias que desde o começo fazem Jujutsu ter a sua própria essência. Então meio que a gente pode dizer que Jujutsu se saiu bem em ser ele mesmo. E a segunda temporada reforçou isso com algumas ideias que são boas por estar em Jujutsu e que funcionam bem no universo da obra. Só que mesmo com tudo isso, ele realmente nunca foi tão grande coisa, já que ele tem ideias próprias que fazem ele ser ele, mas com muitas inspirações meio óbvias ou personagens que têm carisma, mas que não são muito explorados do jeito que deveriam ser. Isso faz com que Jujutsu seja no máximo uma nota 7 pra mim. E sendo sincero, se não fosse por algumas coisinhas, essa obra não seria uma das melhores recomendações pra você assistir. Pelo menos não numa intensidade de uma obra realmente incrível. Só que no meio disso, e quando eu falo meio, eu tô falando mais dos personagens, tem um que eu realmente acho bem acima da média porque ele é muito carismático e ele é bem explorado. E acaba que se todos os personagens tivessem uma intensidade que nem ele tem, realmente seria uma obra bem acima da média. E se você não é cego, você já viu pela thumb que esse personagem é o Suguru Geto. Não. E ele pra mim é uma das pequenas coisas que realmente são muito, mas muito boas em Jujutsu. Então, sem mais delongas, eu vou tentar explicar o porquê Suguru Geto é o meu personagem favorito de Jujutsu e o porquê ele é o melhor de toda a obra. Antes de falar especificamente dele, eu gostaria de ressaltar mais sobre a coisa que eu falei dos personagens de Jujutsu e como eles são bem 880. Eu falo isso em vários sentidos. Tanto no sentido de existir personagens meramente relevantes enquanto tem outros que ninguém se importa, e também no sentido de que cada um dos personagens que são meramente relevantes são 8 ou 80. Pra resumir, os personagens lembrados daqui podem ser, sei lá, um clichê de personalidade já existente em outros animes, por exemplo. Mas mesmo assim, Jujutsu tem personagens com uma essência própria, como eu falei no início. Isso te faz olhar e falar, ok, esse é o Megumi e esse é o Sasuke. Só que é aí que tá. Grande parte dos personagens são carregados mais por eles serem carismáticos do que no seu próprio desenvolvimento e história. Isso faz com que os bonecos tenham uma personalidade boa, mas não são tão bem aproveitados. É claro que tem alguns com destaque a mais e esses sim são os melhores ou os favoritos da obra, mas acaba que quando você chega no final da obra, acaba tendo muitos personagens e você gostaria de ter visto mais deles. E já que a gente vai falar do Geto, a gente pode até analisar alguns vilões, por exemplo, o Sukuna. O que o Sukuna quer, o que ele quer e no que ele muda? O que ele acrescenta pra ser um bom vilão? Porque ele meio que fica escanteado grande parte, só tomando parte do Itadori por uns tempos e depois vai fazer merda lá pro meio e final da obra, onde ele vira o vilão final. E o porquê? Por que ele é o vilão final? Entende? Meio que ele era um vilão só pra atazanar o protagonista ou pra servir como uma ameaça, e ele faz isso bem. Só que acaba sendo só isso, e no final a gente tem um vilão que sim, é ameaçador e tem presença, mas que não tem mais nada. O Sukuna é carregado só pelo próprio carisma e não tem nenhum outro motivo narrativo plausível pra ele ser um bom vilão final. E bem mais pra frente do vídeo eu vou tentar fazer algumas comparações com outros personagens também. Bem, como sabemos, o mundo de Jujutsu basicamente gira em torno de energia amaldiçoada. Energia essa que são expelidas por humanos e nesse caso gera as maldições. Espíritos malignos compostos pelas emoções negativas de uma pessoa e dependendo da pessoa são invisíveis a olho nu. E também como sabemos, nesse mundo temos os feiticeiros Jujutsu, que já existem há milhares de anos e que são capazes de controlar essa tal energia amaldiçoada para lutar contra as maldições e também proteger os não usuários. Mas é claro que não seria tão simples assim, já que os feiticeiros fizeram todo o sistema de aprendizado de suas técnicas, resultando na era atual, onde existe a escola Jujutsu que funciona internamente em meio a hierarquias. Assim como qualquer negócio grande ou importante na vida real, tem os CLTs, né? Depois pode vir o gerente, o dono, além de toda a organização governamental por trás disso. E é importante falar disso aqui, já que aqueles que ocupam o topo da pirâmide das escolas e organizações Jujutsu pregam que o trabalho, na verdade, o dever deles é de proteger os mais fracos desses tão terríveis monstros. E sendo sincero, grande parte dos personagens parecem viver bem acreditando nesse ideal, ou parece que eles nunca se questionam, tirando alguns personagens, esses sendo Satoru Gojo, Yuki Tsumuki e obviamente Suguru Geto. Só que essa percepção nova do Suguru das coisas só será feito no fim desse
nesses flashbacks, e o curioso é que desde o final dos flashbacks deles até o ano onde Jujutsu se passava, no caso com o Itadori e Taos, o Satoru Gojo quase tem a mesma linha de pensamento do Geto, só que com diferenças morais, já que o Gojo não virou mal, né? Tudo começa há 12 anos atrás, com a Meimei e o Tahime investigando um local amaldiçoado, e logo quando as duas chegam a uma conclusão de como sair do local, ele simplesmente explode, e a luz do dia revela quem a explodiu, Satoru Gojo e Suguru Geto. E uma curiosidade aqui, no mangá essa cena leva só umas 5 páginas pra acontecer, enquanto no anime são basicamente 10 minutos das mulheres explorando a casa. Mas libertando as duas, Satoru diz uma coisa importante, muito boba, mas importante, onde ele diz que a Utahime é fraca e zoa com a cara dela, e junto disso chega o Suguru e fala que não é legal tirar sarro dos mais fracos sem perceber que ele mesmo estava chamando a menina de bucha. E eu falo que é importante porque já nessa cena a narrativa aborda um dos temas centrais da obra, a ideia do mais forte e o dilema dos mais fracos, além de mostrar como muitas das vezes o Gojo e Geto tendem a ter uma mesma percepção das coisas, porém de jeitos diferentes. Depois de eles explodirem o diabo da casa, o professor da turma deles dá um sermão nos mesmos por agirem descuidadamente ao não colocarem uma cortina, que serve para ocultar a explosão de pessoas normais, inclusive com as filmagens da cena correndo nos jornais. Então depois do professor sair da sala, a dupla começa a discutir sobre o ocorrido, com o Satoru dizendo que todo esse sistema de Jujutsu é um saco, que cuidar dos mais fracos é um saco e que odeia tudo isso. Como eu disse, ele é um dos personagens que contestam todo esse funcionamento do Jujutsu, mas não por um motivo realmente bom ou plausível, e sim porque ele é um egoísta, um vagabundo da pior espécie nessa época. Geto então contesta e fala que os cuidados são necessários, já que o dever deles é cuidar dos mais fracos e protegê-los desses monstros horríveis. E esse é o único propósito da existência do Jujutsu, seguindo à risca aquele ideal. E convenhamos, é um ideal bem nobre, porém Satoru é mimado demais e debocha da visão de Geto, chamando tudo aquilo em que ele acredita de lixo. Mas antes de rolar uma briga de marmanjo, o professor chega de novo na sala e dá uma missão aos dois: escoltar uma jovem garota até o mestre Tengen. Mestre esse que, resumidamente, é o pilar que deixa o Jujutsu inteiro vivo, e ele precisa da garota para fazer uma assimilação. Resumidamente, ele precisa da garota para ficar no seu estado humano, antes que ele evolua para uma forma superior e perca o controle de tudo. E eles precisam escoltar essa menina, que aliás se chama Riko, pois tem 2 grupos de assassinos querendo matá-la. O primeiro aceita que idolatra o Tengen e não querem que ele faça assimilação, pois eles querem que o mestre transcenda na nova forma sobre-humana, enquanto o outro grupo está caçando a guria, pois tem uma recompensa por ela. Não pouco tempo depois, a Riko é atacada por um dos grupos, mas os dois se viram de boas nisso e salvam ela. No início, e bem no início mesmo, a Riko já era uma personagem carismática até, e a relação da mesma com a dupla de feiticeiros era mais de segurança escutando uma pessoa indefesa, mas com o passar do tempo, ambos foram se conectando com a menina e realmente gostando da sua pessoa e vendo como ela realmente se sentia. Mesmo que ela soubesse e dissesse com confiança que iria fazer a assimilação, por dentro ela não queria que aqueles fossem os últimos dias dela, e ela queria passar mais tempo com a sua empregada, que é quase uma mãe, e suas amigas. E vendo isso, os dois feiticeiros realmente sentem empatia pela menina que iria se sacrificar nessa fase tão cedo da vida. Tanto que os dois concordam em curtir um tempo na cidade de Onikawa antes de chegar ao destino final, com o Suguru fazendo isso mesmo sabendo que eles já deveriam estar nesse destino, e com o Satoru se divertindo com a Riko mesmo sem dormir direito e usando seus poderes de dia e de noite. E eu acho maneiro porque parece que aqui foi o primeiro momento onde o Gojo realmente se importou com uma pessoa, independentemente da força bruta que ela tem. Depois de passarem um tempo em Onikawa, eles finalmente chegam na escola Jujutsu, onde abriga o Tengen, mas são atacados por Toji Fushiguro, que simplesmente arregaça o Gojo na espadada enquanto os outros vão pro local do Tengen. E aqui nós já sabemos o que acontece: Gojo vira churrasco no chão, enquanto Suguru e Riko cometem o pior erro das suas vidas: pararem pra conversar, já que o Suguru vê tudo aquilo que eu tinha dito anteriormente em relação a Riko. Ela é uma menina jovem demais e só quer viver, então os dois decidem fugir juntos, mas... a vida da jovem Yamanai terminava ali. O que acontece depois a gente também já sabe. Geto perde pro Toji, mas Toji é feito de queijo suíço pelo Satoru, que tá mais doidão do que nunca. Então depois dessa tragédia, a velha dupla se encontra
E como tudo o que aconteceu não fosse suficiente, eles se deparam com uma multidão que era contra a assimilação do Tengen, rindo do corpo da jovem Amanai, mesmo que fosse uma pessoa tão jovem e inocente ali sem vida. E é aí que tudo muda, já que dessa vez a vida de Geto não tinha mais sentido. Esse ideal dizendo que a prioridade é a proteção dos fracos e que Suguru realmente acreditava era só uma ilusão, já que mandaram uma criança basicamente perder a sua vida por uma causa do Jujutsu ou por simplesmente não ligarem a morte da Amanai, que gerou percas para pessoas próximas, mas não fez diferença nenhuma para o sistema, que obviamente tinha muitas outras pessoas para assimilação. E tudo isso ainda perde mais o sentido quando ele vê aquela multidão ali, sorrindo, aplaudindo e rindo daquela tragédia. A vida de Geto era basicamente um ciclo infernal de consumir o mal para proteger os fracos, aquele mal que tem gosto de vômito, segundo as suas palavras, e um mal que é consumido por nada, já que resultou na morte de uma inocente e uma morte que foi zombada pelas mesmas pessoas que Geto acreditava que protegia. Ele mandava lixo pro seu interior em prol de pessoas que não valorizavam esse sacrifício e que ainda geravam mais mal e que não são capazes de combater esse mal, jogando todos os seus problemas pros outros que acreditavam fazer a coisa certa e que de certa forma fazem, mas fazem pra quem? Pra velhos orgulhosos que não se importam de verdade com a vida dos fracos e inocentes, mas somente com as suas próprias, ou pras pessoas fortes que sabem combater maldições, mas ainda desprezam o que é correto. Ou o pior de todos, para pessoas fracas que realmente não sabem se defender contra esses monstros, mas que riem da tentativa de fazer o certo, desprezando o sacrifício daqueles que seguem uma ideia nobre. Ou seja, o Geto é tipo um CLT. E essa depressão e visão só se concretiza ainda mais na cabeça do Suguru quando uma feiticeira de grau especial chamada Yuki conversa com ele sobre o sistema Jujutsu. E como eu falei no início do vídeo, ela é uma das únicas que realmente contesta esse sistema e vai contra ele. Então na conversa dos dois, ela fala sobre seus métodos de exterminar completamente as maldições. E o Suguru Geto pensa num método bastante excêntrico. Simplesmente matar todos os humanos não usuários de maldições. A mulher até chega a ficar um pouco assustada, mas fala que seria um caminho viável, mas obviamente nunca faria isso. E a partir desse dia, Suguru Geto sai da escola Jujutsu e antes de terminar essa história, a gente tem aquela bela frase. Você é o mais forte porque é Satoru Gojo? Ou você é o Satoru Gojo porque é o mais forte? Eu vou ser sincero dessa frase, de começo era meio que um meme pra mim, até porque quando eu ouvia ela eu não tinha visto esse arco. Mas analisando agora, ela resume bastante sobre esse arco, sobre o jeito que o sistema Jujutsu funciona e sobre a mudança do Satoru Gojo dali pra frente. E eu realmente acho maneiro essa cena hoje em dia. E por que eu digo que ela resume bastante coisa? Bom, é pelo fato de que o sistema Jujutsu só valoriza uma pessoa pelas habilidades dela. Se ela for uma pessoa inocente, uma criança, uma pessoa de caráter e for fraca, dane-se ela. Eles simplesmente não se importam. Então o que eu entendi com essa frase é que todos naquela escola, tirando os seus dois amigos, sabiam da existência do Satoru Gojo e o respeitavam, mas não pela pessoa que ele era, mas só pela sua habilidade e força. Se ele hipoteticamente perdesse seu poder, ninguém se importaria com ele lá. Ele não é alguém, é um objeto. Isso também é uma coisa que o próprio Gojo fazia, desprezava os mais fracos só por serem fracos. Então inicialmente ele era Satoru Gojo só porque era forte. Eu acho muito interessante porque, como eu disse, o Gojo e o Suguru são parecidos em muitas coisas, mas com linhas diferentes, e diferentes em muitas coisas com linhas parecidas. Meio que os papéis invertem, sabe? Suguru agora começa a odiar os mais fracos, enquanto o Gojo percebe que a sua força era a única coisa reconhecida e admirada pelos outros, e que ninguém realmente se importava com ele, ao contrário de pessoas mais fracas que conseguiam formar laços com outras pessoas. E foi assim, andando na multidão, soltando essa bela frase, que Geto traria o fim ao ciclo de consumo. Na verdade, ao seu ciclo. A partir daqui, Geto vira outra pessoa. Qualquer um que não seja feiticeiro, ele garante que vai dar um fim a ela. Não importa se são moradores de uma vila ou a vida dos seus próprios pais. O cara chega tão longe que vira líder de uma organização religiosa pra ter mais poder e dinheiro. E todos que expressam descontentamento, já sabe, né? O tempo se passa e 10 anos depois de ficar consumindo maldições de pessoas carentes que vão ao seu encontro, Geto tem quase tudo preparado para a ascensão de um novo mundo, já que em 24 de dezembro ele vai soltar mais de 1000 maldições em uma cidade populosa do Japão. Tudo isso para matar todos os não feiticeiros, e o pior é que agora esse pensamento não parece tanto um ódio contra o sistema do mundo Jujutsu em si, mas um ódio massivo por pessoas, onde ele expressa que deixar os não feiticeiros vivos é uma ofensa para a evolução da humanidade e o passo definitivo para essa evolução
evolução é justamente obter a maldição de Yuta Okkotsu, Rika, que é uma maldição simplesmente ridícula de forte. Então todo o plano do Suguru era atrair os feiticeiros experientes para a cidade para lidar com as 1000 maldições, enquanto ele lida com os jovens na escola do Jujutsu, e expressa genuína emoção quando feiticeiros se preocupam com outros feiticeiros, falando que aquilo era tudo que ele queria. E através de uma luta muito boa e muito bem animada, Geto dá o seu trunfo final. O ataque mais forte que ele já fez e a libertação do seu ciclo, concentrando todas aquelas maldições, todos os sentimentos desprezíveis que ele sentiu numa espiral gigantesca formada por 4000 desses espíritos. Mas o desfecho é a sua morte e, ironicamente, a sua libertação, como eu disse mais cedo. A essa altura, Geto já estava consumido por um ódio, raiva e que borrava até o seu senso de bem ou mal. Mas dessa vez ele não consumiu algo, ele jogou pra fora. Dessa vez ele não estava mais nesse ciclo de consumir. Em vez disso, ele mesmo estava criando esse ciclo em forma de espiral formado por anos de tormento inacabável. E que expurgado resultaria na sua morte, mas que traria, como eu disse inicialmente, a sua libertação. Pena que vai pro inferno pra matar um monte de gente inocente de graça. Em seu leito de morte, Geto tem uma última conversa sincera com Gojo, onde Gojo admite que mandou os jovens feiticeiros de propósito pro Yuta ativar a Rika, falando que pelo menos ele confiava no Geto que ele nunca mataria jovens feiticeiros. E Suguru até se surpreende por Satoru ainda o considerar de alguma maneira, e ainda fala que nunca teve um ódio por pessoas da Academia Jujutsu especificamente, mas que de qualquer forma não conseguia sorrir de verdade naquele mundo. Então Gojo fala que ele era o seu melhor amigo, e Suguru, antes de morrer, dá um sorriso honesto. No fim, Suguru Geto foi corrompido, mas não como uma vítima de um sistema em si, que é realmente injusto e corruptível, mas que não é um literal definidor das ideias de Geto, mas sim como alguém influenciado e que se deixou levar pelo seu ódio e influência contra pessoas. E em vez de escapar do seu ciclo de consumo de maldições, da sua maldição, ele só estendeu esse ciclo, e uma vez onde Suguru odiou o sistema Jujutsu, ele acabou se tornando parte dele, onde não se importava com a vida de pessoas, mas priorizava uma criação de, veja só, outro sistema fundado em um massacre em cima de inocentes. E talvez o que ele devia ter se lembrado é que a pessoa que despertou essa ideia e percepção do seu ciclo também era uma pessoa com quem ele tinha um laço, uma pessoa aparentemente comum, mas que merecia viver mais, sendo ela o motivo do Geto ter a ideia de fugir com ela e contrariar o mundo Jujutsu. No fim, ele se esqueceu dessa pessoa que era o motivo central da ideia nobre do mundo Jujutsu, que realmente não era cumprido pelos seus superiores e o sistema, mas que era um ideal que pode ser seguido pelos verdadeiramente justos. Ele se esqueceu da coisa que faz e fazia aquele ciclo de consumo valer a pena. Mas toda a injustiça mostrada por esse ideal corrompido mostrou a verdade feita pelos homens para Suguru, mas que mesmo assim teve uma escolha: lutar pelo certo, mas não da maneira do sistema, ou seguir mesmo sem saber esse ideal corrompido que esse mesmo sistema prega. E bom, como sabemos, ele teve a sua escolha. E bom, é por isso que Suguru Geto é o meu personagem favorito de Jujutsu. E bom, finalmente esse vídeo veio ao fim. Eu falei que eu ia comparar ele com outros personagens, mas sendo sincero, não é nada demais não. Eu meio que só perguntei para uns amigos qual era o personagem favorito deles da obra, e eles responderam pelo zap, e eu vou colocar aqui. E eu meio que continuo mantendo a minha opinião, sabe? Eu não acho que nenhum desses personagens tem o mesmo nível de desenvolvimento e aprofundamento que o Suguru tem. E é claro que eles são bem carismáticos. O Mekamaru também eu acho um personagem da hora. Um amigo meu também falou que o personagem favorito dele é o Kento Nanami, e onde eu compartilho meio que a mesma opinião, já que ele é meu segundo personagem favorito, e eu curto muito ele por ele ser um CLT, literalmente um CLT. Mas é como eu disse, pra mim esses personagens são mais carregados pelo próprio carisma do que algum desenvolvimento. É claro que eles têm, mas não acho que eles são tão bem utilizados, sabe? E acho que a única opinião que realmente me surpreendeu assim, e que pra mim é diferente desses casos, é a do meu amigo Breno, que tem um canal, e também, inclusive, outro que mandou a mensagem também tem um canal, vou deixar o link aqui na descrição. E onde o Breno falou que o personagem favorito dele é o Chozo, e o Chozo é um caso à parte, já que ele realmente tem um desenvolvimento bem legal, onde ele cria relações com as outras pessoas e vai se arrependendo de alguns erros que ele cometeu. Então é realmente maneiro. E essa parte aqui foi feita sem roteiro, eu acho que dá pra ver, né, pela minha fala super complexa,
Mas é meio que isso, no final desse vídeo eu meio que queria só bater um papo aqui, rapidão, sem bolar algum roteiro, até porque eu já tava sem tempo pra finalizar essa parte do vídeo. Mas eu achei legal falar só da minha cabeça, sem ser ficar lendo no roteiro, né? Mas enfim, eu acho que é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo, até a semana que vem, fique com Deus e falou!